Olá, hoje a gente vai ter outros tópicos sendo explorados dentro de matemática financeira nessa web aula. E eu quero estudar com vocês e desenvolver com vocês, nessa aula em específico, operações com taxas de juros, tá? A primeira operação com taxa de juros que eu quero passar para vocês é a operação de taxas equivalentes. Nós vimos taxas equivalentes na juros simples, mas agora nós vamos ver taxas equivalentes a juros compostos. Vamos entender uma coisa: duas taxas são consideradas equivalentes a juros compostos quando aplicadas a um determinado mesmo capital, tá? Por um mesmo período de tempo equivalente, elas acabam gerando o mesmo rendimento. Para calcular a taxa de juros equivalente dentro do regime de juros compostos, nós aplicamos essa fórmula aqui, ó. Então, a taxa equivalente, esse EQ, é calculada como? Nós pegamos e somamos a 1 a taxa conhecida que você está trabalhando e elevamos ao período de quanto queremos e dividimos pelos períodos de quanto temos. De tudo isso nós diminuímos 1 e no final nós multiplicamos tudo isso por 100. Então, só para vocês não se perderem na nomenclatura, I, a taxa I e Q é a taxa equivalente. A taxa IC eu chamo de taxa conhecida. Lembrem que quanto eu quero é um período que a gente tem que trazer quanto quero para dias, certo? E o quanto eu tenho é o período que eu tenho que fazer quanto eu tenho. É um período que eu também tenho que trazer a dias para trabalhar. Sempre quando a gente for trabalhar taxa equivalente, para usar essa fórmula, eu tenho que trazer tanto o período quanto eu quero, quanto que eu tenho, para a unidade de dias. Senão a gente não vai conseguir fazer o exercício direito. Então, para exemplificar exatamente e utilizar essa taxa essa fórmula que eu acabei de passar para vocês de taxa equivalente a juro composto, eu trouxe dois exemplos para a gente trabalhar. Primeiro exemplo, ó, calcular a equivalência entre as taxas. Eu tenho uma taxa, 79,58% ao ano, e eu quero achar a taxa equivalente dela para um mês. Eu não tenho que trazer o quanto eu quero e quanto eu tenho? O quanto eu quero é o que eu quero descobrir. Eu não quero descobrir para um mês. Então, quanto eu quero em dias, eu vou ter 30 dias. Por quê? Porque um mês equivale a 30 dias. Essa é a minha taxa conhecida, mas o quanto eu tenho, né? Um ano. Então, quanto eu tenho em dias, um ano me tem quantos dias? 360 dias. A gente sempre tem que trazer esse período a dias para que a gente possa aplicar aquela fórmula da taxa equivalente. Então, minha taxa I equivalente vai ser o quê? Abre chave, certo? 1 mais a minha taxa conhecida, mas vamos lá. Minha taxa conhecida não é 79,58%? Vou pôr ela aqui no cantinho. Olha. Lembrem, sempre quando a gente tem 79,58%, nós somos obrigados a dividir isso por 100 para chegar num valor absoluto, que vai dar 0,7958. Nós sempre temos que dividir nossa taxa por 100 para poder aplicar nessas fórmulas de matemática financeira. Então, eu vou ter 1 somado a 0,7958 elevado ao período que eu quero, 30, dividido pelo período que eu tenho, 360, menos 1, fechando isso tudo, eu ainda multiplico isso por 100. Por prioridade, vamos fazer o quê? Vamos calcular o que está dentro do parênteses e calcular a divisão na potência. Então, minha taxa equivalente vai ser o quê? Quando eu tenho 1 somado a 0,7958, eu vou ter 1,7958. Se nós dividirmos 30 por 360, nós vamos chegar a um valor de 0,0833. Menos 1, fecha a chave, vezes 100. Bom, dentro das chaves, que seria a nossa prioridade, nós temos uma outra prioridade, que é essa potência. Eu não posso fazer nada menos 1 enquanto eu não faço a minha potência.
Então, minha taxa equivalente vai ser o quê? Se a gente fazer na calculadora 1,7958 elevado a 0,0833, nós vamos chegar num resultado de 1,04997. Nós ainda temos que tirar esse 1 e depois multiplicar por 100. Ficou fácil. Agora, dentro das chaves, é só fazer esse 1,04997 menos 1, que nós vamos ter uma taxa equivalente de 0,04997. E agora nós temos que multiplicar isso por 100 para chegar na taxa equivalente. Multiplicando isso por 100, vocês vão ver que nós vamos chegar numa taxa de 4,997, que nós podemos dizer que arredondada representa 5% ao mês. Veja, não foi difícil, foi super tranquilo. Para calcular na HP12C, a gente vai ter que fazer do mesmo modo algébrico, não tem como fugir, tá? Não tem, como eu posso dizer, memória ou sistema financeiro que suporte nós termos atalho. Então, para poder fazer tudo isso em ordem, vamos começar dentro do parênteses. A gente já não sabe que o nosso valor base não é 1,79? Então, resolvendo pela HP12C, você teria que colocar primeiro de tudo o seu valor base dos seus cálculos, que é 1,7958, e digitar Enter para que ele salve esse valor, certo? No segundo momento, você não tem que descobrir a potência para poder levar esse valor que está salvo? Bom, para descobrir a potência, então você tem que primeiro colocar o 30, que é o nosso numerador. 30, nós digitamos Enter em seguida, porque ele já salvou lá na memória, logo em seguida, e apertamos 360 e peça para ele fazer a divisão. Vocês viram que já apareceram um resultado aí de 0,0833. Então, a gente já tem a potência. Como a base já estava lá dentro, basta a gente agora apertar aquela tecla Y elevado a X, que vocês vão ver que a própria HP vai te dar esse resultado. 1,04997. Só que eu não tenho que tirar 1, então é só apertar 1 e depois apertar menos, que a própria HP vai te dar esse resultado, 0,04997. Para multiplicar por 100, basta apertar 100 vezes, que ela vai te dar a taxa ao mês que a gente tanto queria. Vocês viram que é simples, não tem como fugir. Nós temos que, quando for trabalhar com taxa e calcular taxa, principalmente operações só de taxa, nós vamos ter que fazer tudo algebricamente, tá? Não tem atalho que nos ajude a facilitar aí o cálculo da taxa. Até porque muita gente falou em valor futuro ou valor presente. Nós só estamos trabalhando taxas, tá? Outro exemplo que eu quis trazer para vocês é essa daqui, ó. Faça a mesma coisa, né? Calcular a taxa equivalente entre essas taxas. Olha, eu tenho uma taxa de 29,59, então primeira coisa, meu I é 29,59, eu tenho que dividir isso por 100. Então, eu vou ter uma taxa de 0,2959. Bom, já sei a taxa. Ela não é ao trimestre, então o que eu tenho é o trimestre. Trimestre tem quantos dias? Trimestre não são 3 meses, só que cada mês não é 30 dias. Então, 3 vezes 30, eu vou ter 90 dias de período quanto eu tenho, certo? Bom, trabalhando o semestre. Olha lá o semestre. O quanto eu quero não é o semestre? Só que o quanto eu quero não é 6, só que meses, não são 6 meses no trimestre, vezes 30 dias, em dias, o quanto eu quero, aqui é o quanto eu tenho, que a gente viu 90, né? O quanto eu quero é 180. Viu que tanto o período quanto eu quero, quanto o período quanto eu tenho, foram trazidos para dias. Tem que ser assim, senão a gente não chega lá. Então, aplicando aquela forma, que a taxa equivalente é igual ao quê? 1 mais I elevado ao quanto eu quero, dividido por quanto eu tenho, menos 1, vezes 100. Aplicando a nossa fórmula, o que nós vamos ter? 1 mais a nossa taxa conhecida, que a gente acabou de achar, que é 0,2959. Elevado ao período quanto eu quero? 180. Dividido pelo período de quanto eu tenho? 90. Menos 1 vezes 100. Então, a minha taxa equivalente vai ser o quê?
Por prioridade dentro das chaves, a gente vai calcular o parênteses e também fazer a divisão. 1 mais 0,2959 vai me dar 1,2959. Elevado a quanto? 180 dividido por 90 me dá um resultado de 2 menos 1 vezes 100, tá? Fazendo aqui o elevado, 1,2959 elevado ao quadrado, você vai ver que a tua calculadora vai te dar um resultado de 1,653539 menos 1, fecha chaves, vezes 100. Resolvendo agora a nossa chaves, 1,653539 menos 1 vai me dar um resultado de 0,653539. Multiplicando isso por 100, nós vamos chegar numa taxa equivalente de 65,35% ao semestre. Então, chegamos na nossa taxa equivalente. É a mesma coisa dizer, eu tenho 29,59 taxa ao trimestre, certo? Por cento de taxa ao trimestre. É a mesma coisa que dizer que eu tenho uma taxa equivalente de 65,35% ao semestre. Eles vão render a mesma coisa sobre o mesmo capital durante o mesmo período, tá? Resolvendo algebricamente do jeito que a gente fez na HP, como é que você vai fazer? HP 12C. Você vai ter que colocar a base, 1,2959, certo? E digitar Enter, como a gente fez da outra vez. E levar isso a 2. Então, você vai colocar lá 2y elevado a x. Você vai ver que ele já vai dar para você esse resultado de 1,65. Vocês vão colocar um menos para vocês chegarem no 0,65. Aí é só pedir para multiplicar por 100 que vocês chegam exatamente no resultado que eu acabei de chegar aqui. Bom, esse é um exemplo básico de taxa equivalente que vocês podem trabalhar, enfim. Às vezes vocês querem trabalhar a equivalência porque vocês estão trabalhando juros compostos com diferentes períodos e isso acaba sendo interessante para ser utilizado e ser aprendido. Por isso que eu quis passar para vocês. Outro conceito de outra operação que você pode ter dentro dos juros compostos são as operações e comparações entre taxa real, taxa aparente e taxa de inflação. Vamos entender uma coisa, olha, o que a gente chama de taxa aparente? Taxa aparente a gente chama de I, tá? O que é a taxa aparente? É aquela que vigora nas operações correntes financeiras e comerciais. Quando você contrata um financiamento, quando o banco fala que é 2,9%, aquela é a sua taxa aparente. Quando não tem inflação, vamos chamar a inflação com I maior, tá? A taxa aparente, ela é igual à taxa real, porque não houve inflação no período. Mas quando há inflação no período, a taxa real, que a gente chama de R, tá? Ela, junto com a inflação, forma a taxa aparente. Daí, a gente tem na matemática o seguinte, que a nossa taxa aparente, ela é calculada como a multiplicação da taxa real pela taxa de inflação. Isso quer dizer o quê? Bom, quando não tem inflação, a real é igual a aparente, mas quando tem inflação, a aparente ela é composta pela real somada da inflação. Para trabalhar essa fórmula que eu passei para vocês, eu trouxe 3 exercícios. No primeiro a gente vai fazer só a aparente, depois só a real e depois só a inflação, para vocês verem como é fácil e como tranquilo trabalhar essa fórmula aqui, tá? Olha o exemplo que eu trouxe. Ele fala o seguinte: qual a taxa aparente correspondente a um ganho real? Então, se a taxa real não é 9%, só que 9 dividido por 100, eu sei que é 0,01.
9. Nós sempre temos que dividir taxa por 100, não interessa. Ao ano, se a taxa da inflação no período é 11, eu sei que a inflação é 11,9%. Dividido por 100, eu tenho uma inflação de 0,119. O que ele está pedindo para nós? Calcule a taxa aparente. Lembrem pela fórmula, 1 mais a taxa aparente é 1 mais a taxa real, que multiplica 1 mais a inflação. Então, 1 mais a taxa aparente é igual ao quê? 1 mais a real, que a gente acabou de calcular, 0,09, que multiplica 1 mais a inflação, que é 0,119. Por prioridade, a gente tem que calcular o que está dentro do parênteses. Então, 1 mais i vai ser o quê? 1,09, que multiplica, dentro do outro parênteses, 1,119. Fazendo essa multiplicação do 109 com 119, desse lado só tem 1 mais i, e daquele outro lado eu vou ficar acabando com 1,22. Vamos isolar o i. Para isolar o i, do lado dele eu não tenho menos 1, perdão, mais 1. Se eu passar ele para o outro lado da equação, como ele está positivo, ele vai ficar negativo, por isso vai ficar menos 1. Então, minha taxa vai ser o quê? 1,22 menos 1, que vai me dar 0,22. Multiplicando por 100 no final, a gente sabe que a taxa aparente é de 22%. No final, a gente sempre tem que multiplicar por 100 para poder chegar no percentual. Como é que a gente faz isso na HP12C? Algebricamente também. Bom, primeiro a gente tem que colocar nosso primeiro valor, que é 1,09, que seria a nossa taxa real, acrescida de 1. E digitar Enter, deixar ele na memória. Logo em seguida, colocar a nossa inflação, 1,119 acrescida de 1, certo? E pedir para fazer a multiplicação, porque a gente tinha que multiplicar. Nós chegamos no valor de 1,22. Como nós temos que diminuir 1, então é só fazer 1 menos, ele chegou no 0,22. Aí basta vocês aplicarem 100 vezes que vocês chegam lá. Esse é exatamente um exercício entre taxa real e taxa aparente, onde nós calculamos a taxa aparente. Mas não necessariamente a gente precisa só calcular a aparente, a gente também pode calcular outra taxa, que vai ser a real, que é o caso aqui que eu trouxe para vocês agora. Olha lá. Qual a taxa real? Então, ele quer a taxa real, ele não sabe quanto é. Correspondente a uma taxa aparente, ó, a taxa aparente é 22%. Dividido por 100, eu sei que é 0,22. Sabendo-se que a inflação do período é de 11,9. Então, a inflação, que é o nosso I grande, é 11,9 dividido por 100, que vai me dar 0,119. Como é que a gente acha a taxa real? Exatamente através daquela fórmula. 1 mais taxa aparente é igual a quê? 1 mais taxa real, que multiplica 1 mais a inflação. Não muda nada. Então, quem que é a minha taxa aparente? Não é 0,22? 1 mais 0,22 é igual a 1 mais R, que multiplica quem? A minha taxa da inflação. 1 mais 0,119. Primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o que está dentro do parênteses. Então, eu tenho que 1,22 é igual a 1 mais a minha taxa real, que eu não sei, que multiplica 1,119. Vamos isolar esse termo aqui da taxa real. Do lado dele eu não tenho 1,119 multiplicando, se eu passar ele para cá, ele vai vir dividindo. Então, 1,22 dividido por 1,119 é igual a 1 mais R. Na calculadora, se vocês fizerem esse 1,22 dividido pelo 1,119, vocês vão ver que vocês vão chegar nesse valor. 1,09 é igual a 1 mais R, certo? Isolando o R, o que eu vou fazer? O meu 1 não está positivo, se eu jogar ele para o outro lado, ele vai vir negativo. 1,09 menos 1 é igual a R. Então, quanto vale o R? 1,09 menos 1 vai me dar 0,09. Se nós multiplicarmos isso por 100, vocês vão ver que a minha taxa real vai ser de 9%. Veja que a gente conseguiu calcular a taxa real, mesma coisa, exatamente pela mesma fórmula que a gente tinha lá da taxa aparente. Bastou a gente fazer o jogo da operação de uma maneira um pouco diferente, mas nós conseguimos chegar no resultado que a gente queria. Pela HP12C, como é que vocês vão fazer isso? Olha,
Vocês não sabem que a sua taxa aparente somada de 1 é 1,22? Certo? Então, vocês teriam que colocar lá 1,22 Enter, algebricamente, tá? Logo em seguida, você teria que fazer o quê? Dividir isso por 1,119. Aí é só apertar divisão. Ele já vai te dar esse valor, não vai? Você vai fazer 1 menos, ele já vai te dar 0,09 e aí você vai fazer 100 vezes. Mas se você não quiser fazer assim algebricamente, pense o seguinte, você pode considerar que a tua taxa aparente, não está errado fazer isso, tá? Mas a sua taxa aparente de 1,22 seja o seu valor futuro. A sua taxa da inflação seja o seu valor presente. Acha o R como I e diz que seu período é um só, que também você chegaria lá. Mas eu prefiro que você trabalhe taxa somente algebricamente, sem esses atalhos de valor futuro ou valor presente, até para que vocês não precisem se confundir, tá? No exemplo seguinte, a gente vai trabalhar a mesma coisa, só que qual a diferença? Vocês vão ter a taxa aparente, vão ter a taxa real, só que eu vou pedir para vocês calcularem a taxa da inflação. Então, olha o exemplo aqui que eu trouxe. Exatamente do jeito que eu falei. Qual a taxa de inflação? Então, você não sabe a inflação. Correspondente a uma taxa aparente de 22%. Então, você sabe que seu I é 22 dividido por 100, que vai dar 0,22. Essa é a taxa aparente. Se o rendimento do período real for 9%, você sabe que a taxa real é 9%, 9 dividido por 100 vai te dar um valor de 0,09. Aplicando a fórmula que a gente tinha, 1 mais I, taxa aparente, é igual a 1 mais a taxa real, que multiplica 1 mais a inflação, nós conseguimos chegar no cálculo da inflação. Então, minha taxa aparente não é 0,22? 1 mais 0,22 é igual a 1 mais a minha taxa real, 0,09, que multiplica 1 mais a minha inflação. Primeira coisa que a gente vai fazer, calcular o que está dentro do parênteses. 1,22 desse lado é igual a 1,09, que multiplica o quê? 1 mais I daquele lado. Vamos isolar esse 1 mais I desse lado e passar esse 1,09 para o outro lado. Só que esse 1,09 ele não está sendo multiplicado. Se eu passar ele para cá, ele vai vir dividido. Então, 1,22 dividido por 1,09 vai ser o quê? 1 mais a minha taxa de inflação, I. Na calculadora, 1,22 dividido por 1,09 vai dar 1,119. É igual a 1 mais a inflação, que é I. Isolando I, do lado dele não tem 1 somando? Se está somando, eu passo para o outro lado, diminuindo. Então, 1,119 menos 1 é igual a I. 1,119 menos 1 vai me dar 0,119, que é igual a I. Se a gente multiplicar isso por 100, nossa taxa de inflação vai ser 11,9%. E aí, vocês vão fazer na HP do mesmo jeito que eu expliquei para vocês anteriormente, que não vai mudar nada, ok? O que eu quero ainda trabalhar com vocês? Um outro contexto de taxa. Então, a gente viu até agora taxas equivalentes, como é que a gente trabalha os períodos, trazendo quanto você quer para quanto você tem. Depois a gente trabalhou a diferença entre taxa real, taxa aparente e taxa de inflação. E o que eu quero trabalhar com vocês agora é a taxa acumulada de juros. Vamos entender um pouco sobre isso. Olha, quando ela é usada? A gente usa taxa acumulada em situações de correções de contratos, como por exemplo, atualização de aluguel, saldo devedor da casa própria e contratos em geral, tá? A composição das taxas, ela pode ocorrer de duas formas. Ou elas são taxas positivas, então, exemplo, 10%, 20%, ou elas são taxas negativas, que no caso seriam menos 1%, menos 3,5% e etc, tá? Para a gente chegar no cálculo da taxa acumulada, nós temos que respeitar essa forma. Taxa acumulada é o quê? É a multiplicação das suas diversas taxas somadas a 1. Isso consecutivo até você chegar lá no 1 mais I
N, certo? Elevada a menos 1 no final, certo? Vezes 100. Então, como é que funciona? Você vai ter que multiplicar ela acumuladamente até o fim das suas taxas. No final, você vai diminuir 1 e depois de tudo, você vai multiplicar isso por 100. Qual que é a regra básica? Quando nós estamos trabalhando com taxas positivas, vou pôr aqui um sinal do mais, a gente usa de fator de acumulação o 1 mais a taxa que a gente quer. Só que quando nós estamos trabalhando com taxas negativas, o nosso fator de acumulação, em vez de ser, positivo, ele vira negativo. Então, vai ser 1 menos I. Vocês vão ver como é que a gente vai trabalhar exatamente essa fórmula aqui no próximo slide, tá? Que é o exemplo que eu trouxe para vocês. Olha lá, olha o que ele fala. Calcule a taxa acumulada de juros da seguinte sequência de taxas. Então, eu tenho 5%, 3%, menos 1,5%, menos 2% e 6,5%. De acordo com a nossa fórmula, olha, o cálculo da taxa acumulada, você tem que pegar 1 mais a primeira taxa, multiplicar por 1 mais a segunda taxa, assim consecutivamente até o fim, certo? Diminuir isso de 1 e no final multiplicar por 100. Quantas taxas a gente está tendo? 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós vamos ter 5 parênteses aqui, tá? Então, a taxa acumulada para nós, ó. Antes de colocar, o que eu quero lembrar para vocês? Toda a taxa que a gente tem que colocar e trabalhar, nós temos que fazer o quê? Dividir ela por 100. Então, 5% é a mesma coisa que dizer 0,05. 3% é a mesma coisa que dizer 0,03. Menos 1,5% é a mesma coisa que dizer menos 0,015. Menos 2% é a mesma coisa que dizer menos 0,02. E 6,5% é a mesma coisa que dizer 0,065. Nós sempre temos que dividir as taxas por 100 para poder trabalhar elas dentro das fórmulas, tá? Então, minha taxa acumulada vai ser o quê? Minha primeira taxa, não é 5%? Então, vai ser 1 mais 0,05, que multiplica 1 mais 0,03. Veja que essas duas taxas são positivas, por isso que nós estamos somando. A minha próxima taxa sequente não é negativa, então aqui eu vou usar 1 menos. 1 menos 0,015, que multiplica, não é menos de novo? 1 menos 0,02 e por último, não é mais? Que multiplica 1 mais 0,065 menos 1, fecha tudo e no final a gente multiplica ainda por 100. Então, resolvendo tudo que está dentro do parênteses, para cada uma delas, minha taxa acumulada vai ser o quê? 1 mais 0,05 vai me dar 1,05, que multiplica 1 mais 0,03 vai me dar 1,03, que multiplica 1 menos 0,015 vai me dar um resultado de 0,985, que multiplica 1 menos 0,02 vai me dar um resultado de menos de 0,98. E 1 mais 0,05 vai me dar um resultado de 1,065. Tudo isso menos 1 e ainda no final eu tenho que multiplicar isso por 100. Por prioridade na calculadora, a gente tem que fazer primeiro todas as multiplicações e só para lá no final depois tirar o 1. Então, minha taxa acumulada vai ser o quê? Multiplicando 1,05 com 1,03 com 0,985 com 0,98 com 1,065, vocês vão ver que a calculadora vai dar 1,118. Eu ainda tenho que tirar menos 1 e no final multiplicar isso por 100. Minha taxa acumulada vai ser então o quê? Eu tenho que fazer 1,118 menos 1, que vai me dar 0,1118. Multiplicando isso por 100, a minha taxa acumulada vai ser de 11,18%. É assim que a gente calcula a taxa acumulada, prestando atenção para vocês nunca esquecerem. Quando as taxas são positivas, a gente trabalha com fator 1+. Quando as taxas são negativas, a gente trabalha com fator 1-. E aí a gente chega lá. Vamos fazer outro exemplo, tá?
Aí acho que não precisa, eu até faria para vocês, mas acho que é tão simples fazer isso que é desnecessário eu ficar gastando tempo com isso. Eu quero trabalhar com vocês o último conceito de taxas que eu acho muito mais interessante do que fazer outro exemplo igual. Olha o que eu vou trabalhar agora. Eu vou trabalhar, então, no primeiro momento a gente trabalhou taxa equivalente, depois taxa real, taxa aparente, taxa de inflação. Acabamos de ver taxa acumulada, que vocês viram que não é um bicho de 7 cabeças, é super fácil. E agora a gente vai fazer taxa média de juros. Como é que a gente trabalha a taxa média de juros? Tá? Imagine o seguinte, um conjunto das taxas, exatamente como a gente fez. Nós vamos multiplicar elas somadas de 1 a 1 até n, só que aí nós vamos elevar a 1 dividido por n. Ele é muito parecida com a acumulada, só que aqui é taxa média, certo? Então, minha taxa média vai ser o quê? Todas as taxas que você estiver trabalhando, somadas de 1, você vai chegar lá no i mais n, certo? Elevadas ao quê? Isso tudo elevado ao quê? A 1 dividido por n, certo? Ainda que no final eu tenho que tirar 1 e no final nós multiplicamos por 100. Esse n é n de período, tá? Não período, de quantas taxas você estiver trabalhando. E se você quiser fazer assim, um exemplo, um cálculo de uma taxa média, onde você tenha 5 médias, você vai ter 5 parênteses aqui, certo? E aí você vai multiplicar todas elas e elevar o quê? A 1 dividido por 5, porque o total de dados que você está trabalhando é 5. O que a gente está fazendo, sim, é acumulando? É, mas no final a gente tem que fazer a média, por isso que a gente eleva a 1 dividido por n para conseguir a taxa média e não só a acumulada, tudo bem? Para trabalhar então essa fórmula, eu trouxe esse exemplo aqui para vocês de taxa média. Olha o que ele fala. Com base nas taxas a seguir, calcule a taxa média de 0,62%, 0,23%, 0,56%, 1% e 0,86%. Lembrem, a gente sempre tem que dividir esses valores por 100. Então, 0,62% vai me dar um resultado de 0,0062. 0,23% vai me dar um resultado de 0,0023. 0,56% vai me dar um resultado de 0,0056. 1% vai me dar um resultado de 0,01. E 0,86% vai me dar um resultado de 0,0086. Nós sempre temos que trazer a valor absoluto todas as taxas, não podemos usar percentuais para poder trabalhar as fórmulas, tá? Então, minha taxa média vai ser o quê? Vai ser 1 mais 0,0062, que é a minha primeira taxa, que multiplica 1 mais 0,0023, que é a minha segunda, que multiplica 1 mais 0,0056, que é a terceira, que multiplica 1 mais 0,01, que é a quarta, que multiplica 1 mais 0,0086, que é a quinta, certo? Fecho isso aqui, eleva a 1 quinto, 1 dividido por quinto, porque eu estou trabalhando 5 taxas, meu n é 5, menos 1, e no final multiplico isso por 100. Então, quem que é minha taxa média? Vai ser quem? Primeira coisa que a gente vai fazer é resolver tudo que está no parênteses. Vai ter que somar essas taxas a 1. Então, eu vou ter 1,0062 que multiplica 1,0023 que multiplica 1,0056 que multiplica 1,01 que multiplica 1,0086. Tudo isso elevado a 5 menos 1 e ainda no final, 1 quinto, perdão, menos 1 e ainda no final, multiplicado por 100. Resolvendo as chaves, basta multiplicar todos os números. Então, a minha taxa média vai ter o quê? Se você multiplicar 1,0062 e aí em diante, até 1,0086, vocês vão ter esse resultado aqui, ó, 1,033113. Nós temos ainda que levar isso a 1 quinto, certo? Diminuir de 1 e ainda multiplicar por 100. Primeira coisa que a gente vai fazer é resolver
essa divisão aqui na potência. Se a gente pegar 1 e dividir por 5, a gente vai chegar num decimal de 0,2. Então, a mesma coisa que escrever que a minha taxa média vai ser o quê? 1,033113 elevado a 0,2 menos 1 vezes 100. Por prioridade, dentro das chaves eu tenho que fazer primeiro a potência. Então, eu vou ter que levar esse 1,03313 a 0,2. Fazendo essa conta, vocês vão ver que o resultado na calculadora vai ser 0,006536. 1,006536. Ainda nós temos que diminuir de 1 e no final nós temos que multiplicar por 100. Fazendo 1,006536 menos 1, nós vamos ter nossa taxa média de 0,006536. E agora sim, ainda a gente tem que multiplicar isso por 100. Multiplicando por 100, nós chegamos numa taxa média de 0,65%. É assim que a gente chega em taxa média. O raciocínio é muito parecido com a taxa acumulada que a gente acabou de fazer no exemplo anterior. Mas nunca se esqueçam, vocês sempre vão ter que fazer elas multiplicadas acumuladas, mas no final vocês vão ter que fazer o elevado a 1 dividido pelo número de taxa que vocês estão trabalhando para que vocês possam achar a taxa média, senão vocês não vão chegar lá, ok? O que eu queria passar para vocês é isso. Eu acho que para calcular isso é só algebricamente, então não adianta ficar passando para vocês o passo a passo algébrico da HP, não existe atalho para fazer isso. Então, na próxima aula, a gente já entra com uma nova matéria para que a gente dê continuidade a todos os tópicos até o final, ok?